E aí, pessoal, tudo bem? Vamos de vlog. Esse tá recheado de dicas e uns passo a passos aqui bem bacanas dentro desse vlog, então não perde, assiste tudo até o final, tá bom? Olha só, eu vou começar aqui mostrando pra vocês que eu tô virando as bases, né? As basezinhas que eu faço pra colocar em todos os personagens nas caixinhas. Então, eu vou fazendo, né, de um lado, deixo secando de um lado durante 24 horas, depois do outro dia eu viro para que ele fique igualzinho. Ela só dá essa leve envergada quando eu uso a tábua, assim, coberta. Quando eu uso gente, espuminha aqui, não enverga, gente. Não enverga mesmo, tá? Porque ela seca por baixo e por cima. Então, fica perfeita e eu nunca tenho problema. Só que como eu tava usando essas espumas, no dia que eu tava precisando fazer as bases, eu acabei fazendo assim mesmo e coloquei aqui, tá? Funciona do mesmo jeito, é só cobrir uma taubinha de MDF com um tecidinho plano, forma umas duas camadinhas, dá certo também. Quando você notar que tá assim, ó, envergando um tiquinho, mas assim, gente, Inkway, secagem é rápida, não tenho problema com tá deixando envergado, nada disso. Virou 24 horas depois, deixa secando mais alguns 2 dias, acabou-se. Já ficou perfeitinho, sem erro, sem nada, né? Eu gosto sempre de deixar essas bases prontas, gente, porque daí na hora que eu preciso, né, é só pegar lá e colar nas peças, mas eu tava em falta já tinha acabado da outra produção, e aí eu decidi, né, fazer mais, tá bom? Então, vamos que vamos. Pra quem me acompanha lá no Instagram, viu que essa produção aqui foi bem longa, né? Na verdade, eu comecei essa produção já faz quase um mês, só que aí eu fiquei doente de novo, tive dengue, chikungunya, passei mó tempo de molho, aí depois voltei. Inclusive, nesse começo de vlog aqui, quem tava sovando as massas era o Dudu, porque eu tinha acabado de voltar, né, pra organizar toda essa produção aqui. Então, eu tive que dar conta dessa produção em uma semana, correndo, terminar tudo, porque eram muitas pecinhas e muitos detalhes. Então, fui fazendo, já tinha feito as cabeças, né, ó. Aqui a cabecinha da princesinha Peach. Gente, fica muito lindo com o molde da Selminha. Depois no final do vlog eu vou mostrar todos os moldes que eu usei, tudo certinho, tá? Mas ficou um amor esse roxinho, facilitou muito de eu ter usado ele. Deixa eu ver se ele tá aqui que eu já mostro pra vocês. Pera aí. Não, eu vou mostrar lá no finalzinho mesmo, tá? E aí eu fui pintando, né? Eu pinto com tinta acrílica. O rostinho já é modelado, ele já sai com a boquinha, com o narizinho assim. E aí depois eu só dou uma ajeitadinha, né, pessoal, e pinto. Então eu fui pintando com tinta acrílica rosinha, cada cabecinha, sombreando com blush, né, deixando já no ponto para fazer a montagem. Olha que amor, gente, isso aqui. Selminha arrasa. Amo demais. E agora virou meu padrãozinho da princesinha. Sempre que eu fizer esse tema, eu vou usar a cabecinha da coleção da Selminha. Essa aqui é o tamanho P, que dá para lembrancinha, tá? E aí eu fui fazendo aqui alguns detalhes e vou mostrar para vocês como foi o restante dessa produção. Eu comecei a fazer os cascos, né, do Bowser. Como eu não ia fazer a lembrancinha do Bowser, porque ele é muito cheio de detalhe, eu fiz o casco para exemplificar, né, o vilãozinho. Então comecei assim. E aí eu já tava com muita coisa, gente, adiantada, né, quando eu comecei a gravar de fato, porque como eu disse pra vocês, fiquei doente. Então já tem muita coisa desse tema no canal, inclusive como eu faço o Mario, o Luigi com os moldes, como eu fiz sem molde o Mario, o Yoshi sem molde também. É só pesquisar esse tema dentro do canal, vocês vão encontrar muita aula, muita dica, muita coisa, tá bom? Inclusive o rostinho da princesinha também tá dentro dos vlogs, é só assistir depois. Eu vou deixar aqui no final desse vídeo o outro vídeo do vlog, que também é desse tema, para vocês continuarem assistindo, tá bom? Então vamos para as dicas. Que não é um molde para fazer esse tema, ele é um molde de dinossauro em geral, né? Para fazer dinossaurozinho baby. Esse molde é da minha coleção, muito antigo já, e aí eu decidi trazer ele para vocês verem como que eu faço a adaptação do Yoshi com ele, tá? Ele tem várias cavidades aqui, ó, que é bem bacana. Ele tem o rostinho do dinossauro, as patinhas simples, tem 2 modelinhos de corpinho e tem um fóssil aqui também que eu fiz, né? Um formatinho de fóssil para você fazer chaveiro, colar nas caixinhas, enfim. E os detalhes dos dinossauros. Eu vou colocar uma foto
desse molde aí pra vocês, de alguns dinossaurozinhos que eu fiz com esse molde, tá? Então, ele dá pra vocês adaptarem e usarem pra fazer esse tema que nunca sai de moda, né, gente? Dinossauro, ainda mais agora com o filme dos dinossauros de novo, embora que o filme não foi tão legal quanto, né, os antigos, mas não sai de moda. Dinossauro, criança gosta, e aí vocês podem adaptar. E aí, o que eu faço, né? Eu fiz o Yoshizinho assim, ó, pequenininho, todo com esse molde. A única diferença é que as perninhas, né, a gente adapta, faz, né, manual, o sapatinho e tal. Mas toda essa partezinha do corpinho, a cabecinha, tudo é adaptação do próprio molde. Ele já tem as medidazinhas, assim, legais pra gente fazer o Yoshi sentadinho ou em pé, do jeito que você quiser, tá? Eu vou pegar a massinha aqui da Inkway, que eu gosto de usar o verde musgo. Ó, então olha só, peguei o saquinho novo, né, que a gente compra aí nessas casas de embalagem. Esse aqui não é o que eu costumo usar. Eu gosto de usar um que ele não é fininho assim, ele é um pouco mais grossinho e ele é bem transparente, ele não é leitoso. Mas estava em falta, então eu comprei desse mesmo, não tem problema. Eu vou pegar um pouquinho de creme. Eu gosto de passar o creme dentro do saquinho, tá, gente? Às vezes eu passo só na massa, mas às vezes eu gosto de passar dentro do saquinho mesmo, tá? Assim. Porque daí não vai grudar de jeito nenhum a massa lá dentro. E aí eu fico usando essa massinha por muito, muito, muito tempo. Como esse aqui ele é fininho, eu vou, né, colocar em outro saquinho depois pra guardar, tá? E aí ele fica numa caixa aqui embaixo da minha mesa. Eu guardo e fico usando durante o tempo que eu preciso. Dura muito, tá, gente? Dura muito mesmo quando a gente tira do pacote original e passa para um outro saquinho. Porque essa embalagem aqui, ó, que é do saquinho original, você vê que nem teve perda na massa natural, tá vendo, ó? Nem teve perda, ficou bem lisinha, bem limpinha. Geralmente o que gruda um pouquinho mais de massa aqui é as coloridas, né? Que elas são um pouco mais maleáveis, elas são um pouco mais macias por conta da pigmentação. Mas eu tiro desse pacote original e transfiro para outro justamente pra gente não ter perda. Porque se você ficar abrindo e fechando, que nem tá aqui, ó, que eu ainda nem tirei daqui do saco original, tá vendo, ó? Se você ficar abrindo, fechando, abrindo, fechando, abrindo, fechando aqui, ele vai ficar agarrando nesse saco. Então, pra não ficar agarrando, eu já tiro desse saco original assim que eu vou usar, né? Eu já tiro tudo do saco original, ó. E isso aqui não é perda, é normal de ter, porque esse plástico, ele é pra vedar a sua massa enquanto ela tá lá no estoque, né? Enquanto ela tá fechada, tá bom, ó? Então, eu tiro tudo, ó. Se tiver um pouquinho aqui, eu tiro ainda. E pronto, isso aqui não é perda, tá? E aí, sim, eu passo pra outro saquinho igual eu fiz com esse verde, tá bom? Então, é assim que eu conservo as minhas massas por muito, muito mais tempo. E aí, vamos lá, vou sentar aqui. Tava sovando em pé. E aí, o que que eu faço pra, né, montar os nossos Yoshizinhos? Eu começo tirando essa partezinha do corpo. Aqui no canal, a gente tem uma playlist completa de dinossauros. Se vocês não conhecem, procurem depois, porque já tem uma playlist, eu ensino todos os tipos de dinossauro no estilo infantil, né? Mas ao mesmo tempo bem bacana também. Totalmente manual, tá? Ó, então eu vou pegar
preencher essa cavidade e vou deixar aqui esse lado mais arredondado também. Não vou deixar reto, porque eu quero fazer ele 3D, correto? Então, só dou uma leve achatadinha, mas sempre deixando o meio aqui, ó, mais altinho, pra tirar esse corpinho, ó, e ele já vai estar no formato, né? Eu gosto de usar um cabo de pincel ou um rolinho pra fazer esse alisadinho aqui, ó, das bordas, né? Tirar com essa parte da mão também. Ó. Tá bom? E aí, no caso, como é lembrancinha, eu gosto de fazer o Yoshi sentado, tá? Pra mim é prático, a gente não tem que ficar demorando com ele. Então, eu deixo lá. Aí, a parte das perninhas, como aqui no molde não é um molde do Yoshi, é um molde de dinossauro tradicional, vamos dizer assim, eu faço só as perninhas do Yoshi mesmo, gotinhas aqui. E deixo secando já nessa posição. Depois que essa partezinha estiver seca, é que eu venho fazendo o sapatinho. E vou colando, né, Aqui, ó, ficou grande demais. Você pode pegar aí uma cavidade do molde, por exemplo, só pra ter um norte, né, do tamanho, ou pesa mesmo pra ficar tudo igualzinho. Lembrando que quem não viu a aula do Yoshi já manual, é só depois assistir, pra aprender como faz. E só em olhar aqui também vocês aprendem, tá? Mesmo não tendo molde. Ó, tá bom? Então, essa é a base. Eu dou uma puxadinha aqui no pescoço, deixo assim. Deixo lá em cima de um tecidinho ou de uma espuminha secando essa parte do corpo. Aí, vou fazer a parte do rosto. Eu também pego a parte da cavidade da cabeça. Se você quiser usar uma bolinha, você até pode, mas eu não gosto de usar porque essa parte da cabeça do Yoshi, ela realmente é mais estreitinha, tá? O que vai dar volume pra ele é só o focinho. Então, aqui eu tiro, deixo só alisadinho mesmo. Ó, ele já vai sair assim. Se eu fosse fazer um dinossaurozinho tradicional e alisar bem essa cabeça, né? Colocar os olhinhos e fazer o detalhezinho aqui do nariz, né? Porque ele já tem essa marcação, então já é um dinossauro normal assim, com esse detalhe. E aí, por exemplo, se eu quisesse fazer aqueles outros modelos, já tem demonstração aqui no canal, inclusive, que é só ir encaixando as partezinhas do molde nele, tá bom? Mas do Yoshi, o que que eu faço? Coloco essa cabeça aqui e vou com o dedo dar uma afundadinha onde eu vou colar o focinho dele. Ele já ficou naquele formato da cabeça do Yoshi, tá vendo, ó? Bochechudinho, a parte central aqui. E aí, eu vou colocar os olhos. Eu uso esse olho aqui, ó, EP10, tamanho 12 milímetros, tá? Da minha coleção Com Primor Biscuit. Ele encaixa certinho, certinho aqui, ó, no tamanho desse molde. Eu sempre seguro aqui por trás e dou aquela apertadinha. O olho dele é bem juntinho, tá? Sempre com cuidado pra não amassar muito aqui atrás. Ó. Dou uma ajeitadinha, dou aquele carinho por cima do olho, lembra, ó? Que é pra prender bem o olhinho. E com uma esteca gravata, eu marco essa central aqui do olhinho dele, tá bom? Se você quiser fazer aquela pálpebra, você faz, eu não costumo fazer. E aí, eu pego o branco, eu deixo isso aqui dar uma secadinha um pouquinho, e aí eu venho com o branco e o cortador. Vou pegar um cortador redondo, tá? Aqui. E aqui. Não precisa ser muito grossa, pode ser mais fininha mesmo, eu que peguei grossa aqui. E aí, eu venho e coloco aqui, abraçando, tá? Do mesmo jeito aqui, ó. Uma parte pra cá e a outra pra dentro desse espaço. Aí, o que você tem que prestar atenção é só alisar bem essa lateral aqui, ó. Tá bom? Então, essa é a base. Vou fazer chaveiro rapidinho também. E aí, a bolinha do focinho dele,
A gente vai pegar uma quantidade de massa também, né? Que você pode, se você quiser pegar, né, uma medida aí dessa partezinha, por exemplo, aqui dos pezinhos, você pode pegar essa medida e fazer o focinho dele. Eu acho que vai ficar um pouco menor, então tem que ser maior um pouquinho, tá? A característica do focinho do Yoshi é que é grandinha mesmo. Então, lembra em conta também que a massa vai secar e vai encolher um pouquinho. Então, eu peguei mais ou menos aqui. R$ 12, tá? É o suficiente pra gente encaixar aqui e deixar secar, que ele vai diminuir. Vocês podem ver lá que, no geral, diminui bastante, tá? Ó, marquei. E pronto, gente. Aí aqui, ó, é onde eu vou marcar pra encaixar. E se você quiser fazer uma boquinha, você só puxa aqui. Eu faço bem simples mesmo. E já deixo lá secando. Só que eu não posso montar, lembra? Sempre a regra aqui do canal é cabeça e corpo separados. Quando estiverem secos, a gente junta e coloca os detalhes, tá bom? Então, essas duas partes vocês têm que deixar secando. Aqui na parte do detalhezinho do pescoço, tem que colocar um arame, tá? E aí, eu uso o arame galvanizado, já deixo lá, às vezes eu dou essa entortadinha, já deixo lá secando com esse arame aqui, porque daí depois eu só encaixo, né? E pra partezinha da bota, você vai pegar uma quantidadezinha de massa aí também. Eu vou pesar aqui, ó, pesar não, medir, né? Com essa cavidade aqui e dividir em duas partes. Aí eu faço o sapatinho. Ou você pode pegar o sapatinho de outro molde, né, por exemplo, e usar. Ó. Então, é só uma adaptação para facilitar aqui meu processo. Mas tem toda a parte manual, como vocês estão vendo, né, de detalhes. Ó, então, dou uma achatadinha, deixo sempre um pouquinho mais gordinho essa frente do pé. Tá bom? E aí, quando tiver tudo seco, isso aqui tiver seco, é só encaixar aqui dentro. Ele vai ficar lá coladinho. E coloca um pedacinho de massa amarela aqui, que é esse detalhe que eu achato, né? E coloco, que é o detalhezinho da botinha dele, tá bom? Então, ele fica muito perfeitinho, aí depois você só coloca um pedacinho de massa vermelha aqui, faz o círculozinho em volta com uma tirinha, e já tá pronto o nosso Yoshi, tá? Então, é um molde muito facinho da gente trabalhar. E ele tem essas características aí que eu acho bem lindas também para fazer os outros temas de dinossauro, né? Eu amo muito esse detalhe que eu fiz, gente, porque para fazer chaveiro fica muito legal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Se fizer ele num tom assim terroso, fica bem bacana. Aí você faz um sombreamento, aqui ele é um Tiranossauro Rex desenhado que eu desenhei, tá? Então, ele é bem legal esse molde. Então, é isso. Aí, eu fui fazendo, né, o Yoshi, né, todos os personagens. E aí, agora eu vou mostrar pra vocês, então, como que ficou essa produção, tá bom? E aí, eu fui pras colheres, né? Eu não gosto muito de trabalhar com as colheres, gente. Eu confesso que eu não gosto de ficar pegando na colher enquanto eu tô trabalhando e tal, né? Porque a colherzinha vai depois ser usada pra fins alimentícios. Mas a gente limpa depois, a gente higieniza depois, tá? Então, depois eu passo álcool em tudo e deixo tudo guardadinho no saquinho na hora que eu for embalar. O que que eu fiz aqui? Eu fiz o detalhe de massinha, né? Em volta da colher, eu passei um pouquinho de cola instantânea e colei as flores também na folha, né? Pra folha eu usei esse moldezinho aqui da minha coleção mesmo. E deixei uma pontinha pra fora, que é essa pontinha que eu vou encaixar aqui, né? No caso, eu tenho que encaixar essa flor, tipo, no dia seguinte. Então, eu corto aqui, ainda tá aberto, tá vendo? Ó, ainda consigo abrir. E aí, eu venho ó, com a cola instantânea e encaixo
Então, ela já tá firme por fora, mas aqui embaixo, por dentro, ainda tá molinho e eu consigo colar, tá vendo? E aí, a gente vai decorar, né? Então, essa parte é bem chatinha, gente, eu não vou mentir pra vocês, porque é demorada, né? Então, parece uma coisa simples, mas vai levar maior tempo pra fazer um monte de colherinha dessa, colocando dentinho por dentinho e tudo mais, né? Então, você vai fazer a tirinha. Você pode fazer o dentinho antes ou depois. Eu prefiro fazer depois, tá? Porque daí eu pego um norte aqui. Então, o que que eu faço? Eu molho o meu dedo aqui, passo na massa, na tirinha. Você pode usar uma extrusora pra ficar tudo igualzinho também. Eu gosto de dar um cortezinho na diagonal aqui, pra poder, ó, encaixar aqui na lateral. E aí, eu venho, ó, meio que por fora e faço essa volta, tá vendo, ó? E aí, por cima, eu corto aqui. Ó. Bom, já fez, só que ela tá desdentada, né? E aí, depois você vai vir, então, com um pedacinho de massa, um por um, e vai encaixar ali. Como é uma lembrancinha, gente, não vou encher de dente, não. Vou colocar 2 em cima, 2 embaixo, só. Só o suficiente pra ilustrar que é aquela planta carnívora, tá? Eu também não posso ter muito trabalho numa lembrancinha dessa, que a gente cobra bem baratinho por ser uma colher, né? Ser um apliquezinho. Sendo que vai dar mais trabalho. Então, ó. Então, fica assim. E aí, eu vou pegar também a massa branca e já vou fazer os detalhes de bolinha que ela tem aqui, ó. Tá? Eu sempre mantenho o meu dedo úmido, porque é isso aqui que vai fazer colar uma na outra, né? Como a parte vermelha já tá seca, eu preciso que essa outra parte aqui grude, né? Então, ela tem que estar úmida. E aí, eu venho, ó, colocando assim, tá bom? Então, ficou assim, gente, ó. E aí, eu vou fazer todas aquelas 20 lá. Me desejem boa sorte, mas é isso, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu fui fazendo no restante da semana também, pra terminar esse vlog, porque foi muita coisa mesmo. Aqui eu vou mostrar rapidinho só a questão da base. Como que eu faço, tá, gente? Eu passo a cola instantânea na base acrílica. Essa aqui, ela tem 16 centímetros. Uma das meninas lá no grupo da constelação, né, dos membros, ela tava com essa dúvida que ela tava com a base envergando. Eu faço geralmente assim, ó. Eu passo, né, a cola. E essa massa aqui, ela já tá mais firme, ela não tá muito molhada, tá bom? Já tinha deixado ela aberta um pouquinho para dar uma ressecadinha e aí é que eu colo. Depois que eu colo, o que que eu faço? Eu começo a decorar, né? Pode ser graminha, o efeito de graminha, como eu tô mostrando aqui, ou você pode deixar lisa mesmo. Mas tem um porém, eu sempre coloco um pouquinho de cola nas bordas, que é para quando eu virar a massa, ela vai unir bem nas bordas, não vai encolher, não vai envergar. Por que que ela não vai envergar? A minha não enverga por quê? Porque além de eu tirar logo o excesso, ela não vai encolher, porque eu já passei a cola na lateral, então eu já tiro esse excesso, ela não vai ter força para envergar. E essa massa não tá muito fina, tá, gente? Ela tem que estar mais ou menos grossinha e eu uso a régua de 3 milímetros, tá bom? Então, eu tirei toda a bordinha do excesso. E a dica final é deixar ela secando em cima de algo sem ela estar rente na mesa. Se você deixar secando assim, pode ter certeza que dá certo, gente. Eu nunca tive problema de envergar as bases quando eu faço dessa maneira, tá? Então, fica aí a dica pra vocês. Eu coloco sempre em cima de um cortador ou algo que deixa ela, né, alta, pra ela secar enquanto isso. E eu não colo nada em cima enquanto ela não estiver seca.
essa produção aqui foi para outra cliente, né? Foi um pouco antes dessa das lembrancinhas e foi para decoração de mesa. Então eles ficaram mais ou menos aí entre 10 a 20 centímetros, ficaram lindos demais, gente. Eu não consegui nem gravar porque eu precisava fazer isso em tempo recorde. Na verdade eu gravei, né, já a aula do Yoshi pra vocês de graça, tá aí no canal. E a parte da princesinha e o Bowser vai entrar depois, lá na frente, para os membros da constelação. Só o Luigi que eu não tenho, né, vídeo, porque é a mesma coisa do Mario. Então é só fazer a mesma coisa com um pouquinho mais alongado o corpo e as cores mudar, né? Então é praticamente a mesma coisa. Então, a princesinha e o Bowser mais na frente, depois que a gente terminar a série da Pequena Sereia, que falta só o Tritão lá na constelação, aí vai ter aula desses dois aqui, tá? Então, vamos lá, o que eu vou mostrar mais aqui? Ah, ali atrás tem o Sonic, né, que eu já tinha feito demonstração pra vocês, já tinha mostrado pra vocês tudo lá do Sonic. E aí tem mais uns itens aqui também, e o topo, ó, essa base foi pra esse topo maravilhoso. Gente, ficou lindo esses irmãozinhos, gente, que coisa mais fofa, deu muito certo, né? Porque o pequenininho ficou sendo o Mario e o maiorzinho ficou sendo o Luigi. Então eu fiz todo ele também manual, né? A partezinha ali do menorzinho foi que eu usei o corpinho sentado, tá vendo? Então dá pra fazer também a criança personalizada no teminha do Mario. Fica lindo desse jeito, né? E aí eu fiz as duas velas de 7 anos e de 1 ano diferente. Coloquei aqui as moedinhas como se simbolizasse as moedas do Mario. E ele ficou assim, gente, ficou maravilhoso. Ali atrás, né, eu coloquei um espaçozinho do canudinho, onde ela vai colocar as velinhas. E é isso. E essas letras são lá do alfabeto da Simone, tá? Não deu tempo eu gravar aqui. E também, nesse meio tempo que eu tava fazendo essa produção do Mario, eu fiz também essa produção do Snoopy, que eu não tinha mostrado pra vocês ainda. Gente, eu amo, né? Olha esse Snoopy abraçado com o Charlie Brown. Essa peça aqui tem 20 centímetros também. Então ficou linda demais. Também tive que fazer correndo, ó. Aqui atrás tem até colocar a orelha dele. Tinha, né, que colocar a orelha dele na época, tava faltando. E aí eu colei e mandei pra cliente já foi tudo entregue isso aqui, na verdade. E aí eu fiz o Snoopy, ó, em vários formatos, né, que ela pediu. Astronauta, sanfoneiro e tudo mais. Gente, a aula desse tema tem muita já no canal, tá bom? O que vai mudar é a caracterização, os detalhes. Mas já tem muita aula legal. Esse molde aqui da minha coleção é um molde que faz todos os personagens. Eu vou colocar o código dele aí pra vocês. E tem o código também desse mini piano, que também é molde da minha coleção, tá? Dá pra fazer todos os personagens. Já tem demonstração desse molde, já tem aulas sem molde também. Aqui eu usei pro corpinho do Snoopy o Itmalia P do Pierre. E as cabecinhas são todas manuais. Todas manuais. Aqui tem um molde da Simone, gente, que tem esse aviãozinho que é lindo. Também pesquisa lá no site da Simone, simonemoldes.com.br, o moldezinho do avião, que é um moldezinho de bebê no avião, ursinho no avião, uma coisa assim. Enfim, é que eu não tinha gravado, né, as etapas dessa produção aqui, então por isso que eu não mostrei os moldes nessa parte do vídeo, então vou só falando. E aí ficaram assim, todos lindos, maravilhosos. Mandei pra cliente já tá com ela, já teve a festa. Eu só não postei as fotos, porque, gente, se tem uma coisa que eu tenho acumulada é foto. E eu não consigo postar nada, quase nada do que eu bato foto. Gente, eu bato muita foto, mas não posto. É incrível. E aí tá aí, ó. Tem também essa versãozinha menorzinha, né? Essa daqui foi uma amostra pra outra cliente, nem foi pra esse pedido aqui, mas ficou bem parecido com o do grande, né? E aí eu colei ali atrás na cabeça dele pra ficar fixo. Então é isso, essa foi a produção em meio a outra produção, que já foi embora e não tá mais aqui. E aí deixa eu mostrar mais algumas coisinhas pra vocês. Desse mesmo pedido também teve o totem, né? O pessoal chama de totem quando você coloca 3 bonecos, né, um em cima do outro, assim, ou 3 ou mais, enfim. Né? Então ela pediu pra eu fazer esse daqui como centro de mesa, que foi só as cabecinhas deles e ficou muito legal também, ficou super alto. É uma opção muito bacana quando você não quer fazer o personagem inteiro, mas você quer fazer para centro de mesa que fique visível, bem alto, né? Então é interessante fazer esses totens assim, fica bem legal também, tá? Então eu fiz esse, depois eu colei numa base, né? Porque a base de baixo ali do Luiz estava pequena. E ela amou, gente, a cliente amou a festa, ficou maravilhoso. Depois ela vai me mandar as fotos e eu vou postar.
E aí foi isso, e voltando agora para outra. Só para mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Essas são as peças que tem lá na constelação, fora as outras aulas, gente. Tem mais de 15 aulas já, eu acho, lá na constelação, e dicas e tudo mais. E a última que saiu foi a da Úrsula, maravilhosa. A gente já tem todas essas totalmente manuais, todas as aulas da constelação, que é a assinatura lá do canal, né? No botão Seja Membro. A parte da constelação tem acesso a aulas totalmente mais elaboradas, manuais, peças maiores, né? E então tem essa variação lá e muita coisa legal. E o grupo do Telegram também, só para quem é membro, tá bom? Então se você quiser fazer parte, clica aí no botão Seja Membro, Constelação Nível. E aí, gente, me perguntam muito qual cola eu uso para colar as peças na caixinha acrílica. Eu uso a T6000, tá? A cola super forte da Tec Bond, só que ela é uma cola que não é instantânea. Então, quando eu passo, gente, eu faço o seguinte, eu passo assim, ó, os pontinhos. A peça tem que estar totalmente seca, tá bom? Então, passo os pontinhos nela aqui. A base tem que estar bem rente, né, pra poder colar na caixinha. E aí, o que que eu faço? Eu posiciono aqui e deixo lá paradinho. 24 horas, 2 dias antes de enviar, antes de estar manuseando, que é para essa cola de fato fixar. Ela é como se fosse uma cola de lantejola, só que ela é uma cola muito mais forte, tá? Ela não seca na hora, mas ela é uma cola super forte. Depois que ela faz o tempo dela de cura, fica perfeito ali a colagem. Não é uma cola que mancha, né? Então, você vê que ela é transparentezinha e por aí vai, tá? Então, eu sempre faço dessa maneira, só colo realmente depois que já tá tudo muito sequinho. Ela tem esse biquinho bem fininho, porque ela é uma cola que dá pra usar pra colar pedrarias, né? Então, ela tem esse bico bem fino, ó. Às vezes, quando já tá na metade da cola e tal, eu arranco esse bico aqui pra poder fazer a colagem das minhas caixinhas, tá? Mais fácil, mais rápido. Mas, se você não tem pressa e quer deixar o tubinho aí, é só assim mesmo. E aí, eu venho e colo. Eu dou sempre aquela mexidinha, porque o ideal da colagem dessa cola é o seguinte: você une as superfícies, as duas partes, tira, deixa aí um pouquinho, tipo, questão de 30 segundinhos, só pra dar uma evaporada, uma secadinha aqui. Esse é o jeito certo de colar, tá? Se você precisar que cole já ficando na hora. Então, você vai, deixa aí um pedacinho, e aí depois que ela já tá mais grossinha, você une de novo. Aí ela já vai dar aquela agarrada, que você mexe, ela já não vai sair do lugar, tá? Mas mesmo assim, ainda deixa paradinha lá 24 horas pra tá a colagem perfeita com ela, tá bom? Então, acho ela maravilhosa. Eu uso ela pros topos, uso pra tudo. Então, essa aqui nunca sai da minha mesa também. T6000 é vida, tá bom? E aí, gente, ó, terminei a produção. Fiz as colheres, já tá sequinha, né? Eu vou só realmente higienizar e guardar no saquinho. E fiz até um clipezinho, ó, pra lembrancinha. Esse aqui foi o do molde do meu molde que eu tenho, que é o Paixão Geek. Que ele tem vários itenzinhos geeks assim. Aí tem cogumelo, tem estrela, tem um negocinho do Android, tem as cavidadezinhas do Pac-Man. Pra fazer clipezinho assim fica super legal. E aí, ó, aqui tá a produção. Gente, ficou incrível essa produção. Ficou maravilhosa. Melhor do que eu esperava. Eu fiz esse tema já muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Então, tem temas que a gente tem uma facilidade muito grande de fazer, né? E aí, Snoopy, Mario, Bela e a Fera são os temas que mais saem por aqui. Então, eu tô sempre fazendo. Olha o Yoshi como ficou maravilhoso. Maravilhoso, deixa eu focar aqui. Maravilhoso. Aí no Yoshi eu decidi usar a caixinha do bloco, né? Aqui eu usei no Mario, na Princesa e no Luigi o da interrogação. Do bloco também eu usei no casco do Bowser, né? E nesse aqui, que é do cenário, eu usei o do cogumelo. Ficou muito lindo, gente. Aí aqui tem o topo, né? Também ficou incrível esse topo, ó.
ficou incrível. Eu usei a bandeirinha, né? Eu fiz a parte da bandeirinha pra colocar o pavio, pra ficar mais alto que eles. E coloquei a vela, como eu falei pra vocês, como se fosse as moedinhas, né? Menorzinha. Então, ficou muito legal, gente. Ficou muito legal, né? E aí, os tubetes também, já tá tudo ali. Sobraram algumas cabecinhas que eu gosto sempre de fazer a mais. E aí depois eu vou fazer uns chaveiros, umas coisas pra colocar no site. Que agora eu tô colocando algumas coisas à pronta entrega, porque sempre que alguém me procura, quando eu tô com a agenda fechada, se bate o tema, aí eu vou e faço. Deixa eu dar uma única dica aqui antes de terminar, ó. Vocês notaram que esse adesivo aqui caiu, né? Porque talvez eu não empurrei muito. Não são todos que acontece isso, ó, mas quando a cavidade onde você coloca o resinado, ele é redondo, né? Na secagem pode acontecer se você não empurrar bem. Então, esses dois aqui saíram, eu vou já olhar aqueles ali também, mas os olhos não saem, tá vendo, ó? Os olhos, tá tudo tranquilo, tá tudo presinho, não sai mesmo, porque é o jeitinho de colocar que vai deixar, ó, tudo preso, tá bom? E aí, o que que a gente faz nesses casos, Esté? Posso colar de novo? Claro, gente, um detalhezinho de nada, né? Deixa eu pegar aqui, ó, a cola maravilhosa. Eu gosto de usar T6000, gente, tá? Mas você pode colar com cola de silicone, pode colar com um pinguinho de instantânea, você que sabe, tá bom? Mas eu gosto da T6000, ela é transparente, ela faz aquele gelzinho que eu amo. Então, passo aqui. Como eu não vou mexer nela ainda, só vou mesmo colocar. Outra coisa que você pode fazer, se você notar que, tipo, a cavidade do espacinho do adesivo já diminuiu, né? E aí, quando você vai colar, não encosta bem, fica o fundozinho em vão, é só colocar um pedacinho de massa, tá? Ó, porque o adesivo ainda tá aqui, ó. Foi a massa na secagem que expulsou, né? O adesivo é ótimo também. E a massa também, né? Só que os dois às vezes brigam, ó. E aí, eu coloco um pedacinho de massa só pra enxertar e colo. Pronto, ele não vai sair mais não, tá? Entenderam? Deixa eu tirar aqui de novo. Vou colocar um pedacinho de massa. São essas dicas, né, que fazem vlogs valer a pena, né, gente? Meus vlogs não são só pra mostrar as coisas pra vocês. É pra ensinar, dar dica, pra mostrar como vocês trabalham em produção, pra dar os macetezinhos do dia a dia, né? Ó, então, coloquei, tá vendo? Pedacinho de massa, ó. E agora sim, eu vou colar de novo. Isso pode acontecer com o olho de vocês também, e vocês fazerem a mesma coisa, tá? Mas com os olhinhos, geralmente não acontece. Quando você prende bem na cabecinha, não tem perigo, não. E aí, pronto, ó, perfeito. Sem defeito, tá bom? Ah, gente, me perguntaram até esses dias se a T6000, quando ela fica esverdeada, se ela ainda funciona. Funciona sim, tá? Eu não jogo nada fora. A diferença é que, às vezes, com o tempo, ela vai envelhecendo e aí ela fica um aspectozinho azulado, meio esverdeado. Você tira um pouco daquele excesso no começo da ponta e depois pode aplicar normal onde você quiser, que ela vai colar tranquilo, tá, gente? Pelo menos aqui as que eu tenho, todas eu colo normal, mesmo que ela já tenha escurecido com o tempo. Mas enquanto ela tá novinha, vocês guardem ela assim, ó, sempre com o bico pra baixo, tá? Sempre nessa posição. Nunca coloca nessa posição ou deitado, porque daí ela vai realmente selar aqui dentro, ela vai ficar ruim depois de você tirar, porque o bico é bem fininho. Então, guarda ela sempre nessa posição aqui, que ela vai durar, ó, muito tempo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, então, aqui pra gente finalizar esse vlog, tudo que eu usei de material, tá? Porque vocês sempre gostam de saber, né? Pra poder também produzir igual. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou afastar aqui e vou mostrar pra vocês. Ó, então vamos lá. Começando aqui pelas massas, né? Que sempre são maravilhosos da Inkway. Eu já tinha mostrado, mas eu gosto de falar das cores, né? Também pra vocês. Então, eu uso o vermelho chinês da Inkway com um pouquinho do vermelho rubi, tá? Porque eu gosto desse meio termo. E uso o verde musgo pro Yoshi e pro Luigi, tá bom? Amarelo limão. E aqui eu usei o marrom terra, tá? Ó, aqui nessa base eu usei o marrom terra com bastante
pêssego, pra dar uma quebrada no marrom terra, que ele é muito forte, tá? Essa textura aqui foi da Blue Star, ó. Foi esse que eu amo, essa textura de pedra da Blue Star, sempre tô usando. Aqui os detalhezinhos, tá vendo, ó, da graminha aqui desse topo, foram com os cortadores de babado redondo, de sempre, que não pode faltar, né? E aí as flores, né, aquelas do tubete, eu usei o kit oval. Para as estrelinhas aqui da mãozinha dos bonecos, eu usei esse daqui do kit de réguinhas miniaturas, que é fantástica, gente. Isso aqui não sai da minha mesa também. Eu uso demais. Onde eu quero colocar estrelinha, eu tô usando isso aqui. Extrusora, né? Porque eu usei aquele bico para fazer o contorno do tubete. As colas, né? Que vocês já me viram aqui. Então, cola branca quando eu quero colar biscuit no biscuit. A instantânea quando eu quero um pouquinho mais de pressa ali, juntar as partes, né? E a T6000 para finalização, para colocar tanto nas caixinhas quanto no topo, na base. Se você for fazer uma base que não é assim de biscuit, que não é cenário, você usa a T6000 para colar a peça na base, tá? E também para colar, né, os adesivos, caso você note que solta, alguma coisa assim, você pode colar com ela depois. A T6000, gente, ela é infalível, é maravilhoso, tá? Eu usei também, que eu esqueci de falar, os blushes, né, inclusive... Uma dúvida que muita gente tem é se o blush pega na peça seca. O ideal é que a gente sempre venha sombrear com o blush na peça ainda úmida, quase seca, tá? Mas, ó, se você esquecer e quiser passar com a peça seca, funciona do mesmo jeito, tá bom? A diferença é que você não vai ter tanta aderência quanto se você passar ele ainda úmida. Mas ainda assim, fixa melhor do que um blush normal, tá? Ele fixa bem melhor do que um blush normal, você não precisa invernizar. E sobre verniz, vocês sabem que eu sempre invernizo minhas peças, mas algumas lembranças eu não invernizo mais, porque eu não vejo mais necessidade. Além do que tá muito caro o verniz, né? Então, por exemplo, essas lembranças, como tem olho resinado, como eu já tinha que mandar colada na caixinha, não foi necessário invernizar. O biscuit ele já é protegido naturalmente pelo fato dele ter cola na composição, né? Eu tava até assistindo de novo um vídeo da Sá, ela falando sobre isso. E eu uso verniz quando é mais um topo de bolo, então o topo de bolo eu vou invernizar numa peça decorativa, né, e tal. Mas nas lembrancinhas, geralmente, dependendo do caso, eu não uso mais. E também pela praticidade e também por conta do sombreamento, né? Se for uma peça que tem muito sombreamento, por exemplo, minhas peças de Natal, todas eu invernizo, né? E além de elas serem para PG, né, porta-guardanapo e tudo mais. Inclusive, gente, se vocês não viram ainda os vlogs de Natal, assistam, porque são os vlogs mais ricos de dicas aqui, porque eu começo do zerinho mesmo, mostrando tudo. Tem vlog de Natal 1, 2, 3 lá na sequência, assim, pra fazer um monte de coisa. É bem bacana. Mas voltando, né? Eu só invernizo mais quando realmente a peça precisa de um sombreamento. Tem algum detalhe ali que eu preciso fixar melhor, aí eu vou e coloco, tá? Então, de Blue Star é isso aqui. De molde, vamos lá, de novo aqui. O kitzinho, né, o corpinho sentado da minha coleção, o P e o G. Que, na verdade, gente, é P e M, tá? No site da Simone, como ele é muito antigo, a gente não conseguiu mudar o nome. Quando eu lançar os outros corpinhos sentados, que a gente ainda pretende, de vários tamanhos ainda, aí a gente nomeia direitinho lá novamente. Mas quando vocês procurarem, tem corpinho sentado, esses dois tamanhos, tá bom? Tem o kitzinho que já vem com os dois e tem ele separado, se você quiser comprar separado. E aí eu usei o P pro Mário e o G e o M, né, no caso, pro Luigi, tá bom? Então é assim que eu faço. E aí a cabecinha eu uso essa mesmo, que é da minha coleção, a P, né, que ela já vem com orelhinha e tudo mais. Só que a cabeça do Luigi, quando eu tiro do molde, o que eu faço? Eu vou mostrar rapidinho aqui, só pra finalizar. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Aliás, gente, eu repito dica, né, porque na verdade já tem um vlog do tema do Mario aqui, muito antigo, onde eu já ensinei a fazer, inclusive eles assim, sentadinhos, tá? Como usar o molde, como dividir, tem tudo aí. Eu vou deixar no final, aqui em cima, no quadro aqui final,
os vídeos de indicação, tá bom? Assista até o final aí. Ó, então, mas na verdade eu sempre faço assim, eu tiro a cabecinha, né? E no caso do Luigi, como eu tenho que alongar, aí a orelha eu não uso, né? Então eu só dou uma alongadinha assim, ó. E ele já vai ficar, ó, uma cabecinha mais comprida, né? Aí eu faço a boquinha, né? E coloco as orelhinhas e pronto. Eu já uso a mesma medida de cabeça pro Luigi, tá? Mas se vocês quiserem já comprar lá no site da Simone, um duozinho que tem de cabeças, você já compra a cabeça no formato e aí tem os acessórios do chapéu e das luvinhas deles, tem um kitzinho, tá? A gente tem molde desse tema que é maravilhoso. Dessa vez eu não usei porque eu não fiz chaveiro, não fiz os tubetes, não fiz os outros apliques, né? A mãezinha só quis esses, mas tem no meu site esse molde aqui, gente, ó, completaço, cheio de itens do tema do Mario, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no site da Simone, é top, porque já sai tudo certinho pra vocês só montarem nas caixinhas. Então, é isso, tá? E aí, eu usei também nos bracinhos, esse de bracinhos do Pierre, dividi, né, a cor e fiz o detalhe da luvinha ao redor. O de bases, que não pode faltar, maravilhoso, usei em todos as lembrancinhas. E o Dinomix, né? E o Dinomix também, pra fazer o Yoshi. Eu usei esse aqui, que é um cone do molde multiuso G, tá bom? Que é o que faz presépio grande. E aí, eu usei esse cone aqui, mas pode ser o cone de qualquer vestido, pode ser o do kit realeza também, tá? Que é aquele que eu faço a Bela. As princesas, pode usar também pra fazer, mas eu queria um conezinho mais retinho, né, mais estreitinho, então usei esse. E esse roxinho maravilhoso que vocês viram aí, ó, foi a cabecinha P da Selminha, tá, da coleção da Selminha. Esse aqui é o roxinho infantil P. Gente, ele já vem com a boquinha marcadinha, e a Selma lá no site da Simone tem os 3 tamanhos dessa cabeça, tá, tanto desse quanto de princesa. É lindo, é maravilhoso, todo mundo usa essa cabecinha pra tudo, né? E ela é muito fofa, gente, muito fofa mesmo, assim, ficou encantadora. Depois eu só pintei, ó, como vocês viram aí, eu só pintei a boquinha com tinta acrílica, tá? Mas já sai assim, ó, desse jeitinho, você só faz dar um ajustezinho, o narizinho levantei um pouquinho, porque o nariz é bem baixo, e pronto, tá bom? Então é isso, agora sim, eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, né? Espero que tenha ajudado vocês aí, inspirado vocês, né? E as dicas também tenham ajudado. E até a próxima, né, gente? Fique com Deus. E vamos de devocional para finalizar essa semana. Geralmente eu coloco no começo, mas não deu. Então vamos de devocional para finalizar esse blog. Se você gosta, né, de ouvir aí a palavra de Deus, fica comigo, então, até os últimos minutos. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Oi, gente, vamos então para o nosso devocional. Hoje ele é bem curtinho, na verdade é mais uma reflexão rápida, que eu peguei desse textozinho aqui, ó, da minha Bíblia Jornada com Cristo. Essa linguagem muito boa, eu já indiquei ela aqui para vocês várias vezes, ela é maravilhosa. E aqui o texto de leitura é o Salmo 125, é um salmo até bem conhecido, né? Ele diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Ó Senhor, faze bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam em caminhos tortuosos, leva-os embora junto com os que praticam o mal. Que Israel tenha paz. E aí ele vai dando a reflexãozinha aqui, né? E ele diz: a vida depende do acaso? É a sorte que decide nosso destino? Estamos sujeitos ao caos e às forças aleatórias do universo? A vida é um barco à deriva, sem controle, sem timoneiro? É possível que na época em que você ainda não estava na jornada com Cristo, acreditasse que tudo isso era verdade. Mas a partir do momento em que você conheceu as boas novas de Jesus, precisa entender que tudo está debaixo da soberania e do governo do Criador. E passar a agir com a confiança de que essa certeza proporciona. Saber que Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele, tá lá em 1 Coríntios 15, 27.
deve nos dar a plena segurança de que podemos descansar em seu cuidado e provisão. O país sofre com a crise, está difícil pagar as contas, essa situação vai mal, a saúde tem problemas? Confie. Jesus disse: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Deus não vira as costas para você. Sua presença e seu zelo são constantes. Depois vocês leiam o livro de Mateus, capítulo 6, que ele fala muito maravilhoso, assim, esse texto sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus. Quando nós confiamos plenamente em Deus, sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, é incrível como a provisão dele vem sobre a nossa vida. Porque aquilo que a gente tem como obrigação de fazer, de ir atrás, de lutar, de batalhar, a gente faz. Mas quando nada disso está funcionando, né? E a gente tem a plena convicção de que está fazendo certo, de que está buscando a Deus, de que está fazendo o que é possível para ganhar o nosso pão, Deus vai suprir, né? Deus vai suprir. Talvez não supra naquela hora, no momento, do jeito que você imaginou. Talvez não supra na quantidade que você está querendo, mas Ele supre. Só o fato de nós termos a vida, o fato de nós termos o pão na nossa mesa, o fato de nós termos nossos familiares do nosso lado, e mesmo aqueles que não estão mais do nosso lado, mas que tiveram a oportunidade de viver conosco, tudo isso é dádiva de Deus, né? Tudo isso é dádiva de Deus. E a confiança inabalável em Deus é a chave para viver em paz. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Olha só que legal esse texto, né? Porque assim, muita gente fala assim, esse texto não pode ser real, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Eu sou abalada com as lutas, eu sou abalada com as tribulações, eu sou abalada com as enfermidades, gente. Claro que nós somos abalados, né? Mas no sentido de permanecer como um monte, significa que pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir relâmpago, pode vir terremoto. Um monte, ele não sai do lugar. Ele pode até perder algumas, né, pedras, ele pode até muitas vezes dar uma rachadinha, mas ele sair do lugar para outro, só se for realmente no aspecto literal de fim de mundo, né? Mas voltando para a nossa realidade do diário, do dia a dia, nós somos como um monte de Sião quando nós confiamos em Deus, porque ainda que os ventos soprem, ainda que tudo aconteça, a gente está firme, né? A gente está firme, a gente não se abala por completo, a gente não se entrega por completo. É que nem a parábola que Jesus contou sobre as duas casas. Uma casa foi construída na areia, outra casa foi construída na rocha. Os ventos vieram para as duas casas, os temporais para as duas casas, né? Chuva forte, vento forte, temporal, tudo. A casa que ficou de pé foi a casa que estava na rocha, que tinha um firme fundamento. E o firme fundamento da nossa fé se chama Jesus. Quem tem a confiança plena em Jesus tem ali firmado a sua vida na rocha. Inclusive, Jesus, ele é comparado a uma rocha mesmo, a pedra angular, é a pedra principal que deve ser construída na nossa vida. Tem que ser a base da nossa casa, a base da nossa vida é Jesus Cristo, é a pedra fundamental, né? Então, a casa que foi construída na areia, ela poderia ser linda por fora, poderia ter tudo por dentro, mas ela não tinha base. Ela não tinha ali uma segurança nela, né? Então, é uma casa que desmorona com os vendavais, é uma casa que muitas vezes passa por dificuldades e não consegue se levantar. Mas a casa que está firmada em Jesus, ela pode até passar por tribulações, porque a chuva, o temporal, as lutas vêm para as duas casas. Mas a que está na rocha, ela sempre vai permanecer, né? Ela sempre vai superar os desafios, vai ser resiliente e vai conseguir alcançar o que precisa e principalmente vai ter a provisão de Deus, né? Então, não duvide, nem se aflija, né? Confie em seu companheiro de jornada, que é Jesus, né? E descanse nele. E uma vez que você faz isso, desfrute plenamente da sua proteção. O Senhor é bom e forte refúgio quando vem a aflição. Está perto dos que nele confiam, tá? Tá lá em Naum, capítulo 1, versículo 7. Existem muitas promessas da palavra de Deus. Se você se apegar nessas palavras que são verdadeiras, que são
reais e que são vivas, porque a palavra de Deus ela é viva. A Bíblia fala lá em João que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Verbo, é a palavra. É o ponto que muitas pessoas não entendem. Essa palavra ela não foi escrita só por homens, ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Ela se completa por inteiro, ela se confirma por inteiro e ela transforma vidas até hoje. Se você crer, se você confiar, isso pode mudar a sua vida, né? Então, firme a sua casa aí sobre a rocha. Viva com a certeza de que Deus está no controle de tudo e de que mesmo que os ventos venham e passem por você, você vai permanecer forte, mas sozinho você não consegue. Sozinho eu não consigo. Nós temos que estar firmados em Deus sempre, tá bom? Então é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, na próxima semana. Eu vou tentar trazer uma aulinha aí pra vocês do teminha da Peppa, que muita gente tá me pedindo. Talvez eu traga na terça-feira, tá, gente? Então, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Não esquece de curtir, não esquece de comentar aí abaixo, para o YouTube entender que você tá por aqui, que você tá gostando do conteúdo e continuar recomendando os vídeos. Um beijo, bom final de semana pra vocês. Tchau, tchau.